começa, quando a gente fala de teoria de resposta ao item, com uma régua, com uma medida. Qual que é o nosso objetivo quando a gente faz uma avaliação, seja uma avaliação de conhecimentos, uma avaliação de performance física? Na verdade, a gente está querendo medir, mensurar uma determinada característica. No caso de uma prova do Enem, por exemplo, a gente está querendo determinar qual que é o grau de proficiência que um determinado aluno tem em uma determinada área. No Enem, pelo que vocês conhecem, a gente está trabalhando com 4 grandes áreas que têm a determinação da sua proficiência utilizando a teoria de resposta ao item, que é linguagens e códigos, matemática e suas tecnologias, ciências humanas e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias. Redação não envolve teoria de resposta ao item, mas acaba fazendo parte da composição da nota de um aluno que é sujeito a esse exame do Enem. Mas a gente vai tentar focar um pouquinho aqui em uma dessas áreas. Vamos pensar, por exemplo, matemática. Para matemática, eu tenho uma régua, que é diferente da régua de linguagens e códigos, que é diferente da régua de ciências humanas e é diferente da régua de ciências da natureza. Cada proficiência vai ter que ter uma régua pré-estabelecida, pré-determinada, que vai ser uma medida do quanto que um aluno conhece. E o que a gente tem para essa régua? Vamos imaginar que, com essa régua, a gente consiga mensurar uma característica própria de uma questão. Em alguns momentos eu vou chamar de questão, em outros momentos eu vou chamar de item. Quando a gente fala a teoria de resposta ao item, normalmente a gente está associando esse item a um objeto que vai validar ou não um determinado conhecimento para o aluno. É uma questão. Um item é idêntico a uma questão. E vamos imaginar que o INEP tem um banco de questões, é o que acontece realmente, gigantesco. Gigantesco não, eles fazem sempre uma força para aumentar a quantidade de itens que eles têm nesse banco, mas eles têm um conjunto grande de itens. Eu coloquei aqui 12 itens, 12 questões. E para cada uma dessas questões, para cada um desses itens que o INEP tem no banco, ele determinou uma característica que é exclusiva, única desse item. Na verdade, ele determina 3 características para cada item. Um é o índice de dificuldade, outro é o índice de discriminação e a terceira característica é o parâmetro de acerto ao acaso, ou parâmetro de chute. Depois a gente volta a falar também a respeito disso daí. Eu vou tentar me concentrar muito no parâmetro grau de dificuldade, que é o mais relevante para determinar a proficiência do aluno, mas os outros também influenciam. Pensando em graus de dificuldade, eu sou INEP, vamos imaginar assim, e eu pré-calibro a questão 3 e eu falo, essa questão 3 é uma questão bem fácil, é uma questão que tem uma dificuldade 200. E eu faço isso com todos os itens que eu tenho no meu banco e distribuo esses itens numa régua. Eu vou utilizar isso daí para determinar depois a proficiência que cada estudante que está sendo sujeito ao exame do Enem vai ter, ok? E depois que eu tenho esse meu banco de itens pré-calibrados, eu começo a montar minha prova. Vou montar uma prova Enem 2014, por exemplo, e eu vou selecionar para matemática Enem 2014 5 itens. Tá? A gente está fazendo uma escala um pouquinho menor, só para ficar mais fácil da gente entender. Com esses 5 itens que a gente selecionou, a gente sabe que eu coloquei um item relativamente fácil, um pouco mais complexo, coloquei um item relativamente difícil. Este item, eu já conheço a característica dificuldade, além das outras características, porque eu pré-calibrei. A dificuldade da questão 2, ela é um pouco abaixo de 700. Eu não vou usar a régua para medir a proficiência do aluno. Eu vou usar um pedaço, uma amostra de coisas que eu já conheço a posição na régua, que são esses 5 itens. E agora vamos imaginar que eu tenho um aluno, nosso Batman. Ele é um aluno que vai estar sujeito
a prova 1. E vamos imaginar que esse aluno, o Batman, ele não está sendo medido, a gente não está medindo a proficiência, o grau de inteligência, que aí é passar dessa escala, né? O Batman, ele não vai estar, eu não estou medindo a proficiência do Batman, eu estou medindo a altura. É a mesma coisa, pessoal. O que eu quero descobrir? Uma informação que é própria do Batman. O que é essa informação? Altura. Eu poderia estar medindo uma outra informação que é própria do Batman, o peso do Batman. Eu estou medindo a proficiência do Batman. Posso medir o que eu quiser. Neste caso, eu estou medindo a altura. E aí a gente faz a analogia depois com a proficiência, ok? Se eu tenho que medir a altura do Batman e eu não tenho acesso à régua, mas eu tenho acesso a alguns objetos que eu conheço a altura. Eu sei a altura do item 4. Eu já medi essa altura. Eu tinha a régua, eu pré-calibrei, eu sei que o item 4 tem uma altura um pouco acima de 300. Oi. Nos pré-testes, isso. Essa calibração, quando a gente monta esse banco de itens, a gente tem que sujeitar cada um desses itens a pré-testes para a gente determinar, certo? E aí, pessoal, sabendo essa altura do item 4, eu vou comparar a altura do item 4 com a altura do Batman. O Batman é maior ou é menor que o item 4? É maior. Ou seja, ele vai ser maior que este cara que eu conheço, vai ser maior que este cara que eu conheço, vai ser maior que esse cara, vai ser maior que esse cara e vai ser menor que esse. Na comparação, eu falo maior, 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 maior e menor. Se eu perguntasse para vocês, vocês não conhecem a régua, mas vocês conhecem que o item 12 tem uma altura de 600 e o item 2 tem uma altura de 700, se eu perguntasse para vocês, qual que seria a altura do Batman? Entre 600 e 700. Vocês conseguem determinar exatamente? Com esses 5 itens, vocês têm um erro muito grande. Mas se vocês tivessem muitos itens, vocês concordam que vocês iam fechar esse intervalo e iam ter uma precisão muito maior para a altura do Batman? É a mesma coisa que a gente faz quando a gente está trabalhando com um teste psicométrico. A gente está perguntando, Batman, você é bem inteligente, certo? Então eu vou te dar um item fácil. Você acerta? Acerta, óbvio. Eu vou acertar esse, vou acertar esse, vou acertar esse. Quando que ele começa a errar? É quando ele não tem mais capacidade de resolver aqueles itens. E é isso que acontece com o Enem. Eu tenho alguns itens pré-calibrados, eu vou sujeitando o aluno a resolver vários itens, não numa ordem pré-determinada, pode começar em cima, um difícil, um fácil, e aí eu vejo, ele consegue resolver até os itens de dificuldade 600, 590, 580. Se eu fosse perguntar para vocês, qual que é a proficiência do Batman? Vocês falariam para mim 580, 590, 600. Vocês sabem que não vai ser maior que a dificuldade do item 2. Ok? Isso seria o mundo ideal. A gente sabe, daqui a pouco a gente volta a falar sobre isso, que um aluno, quando vai estar fazendo uma prova, às vezes ele vai errar questão fácil, às vezes ele vai acertar questões difíceis, e a gente vai discutir isso daí daqui a pouquinho, certo? Uma coisa que é muito legal na teoria de resposta ao item, olha só, eu sou o Enem, eu sou o INEP, e aí eu fiz uma aplicação de uma prova, e eu cometi um erro, eu entreguei uma prova com erro de impressão para 60 alunos, isso já aconteceu. Acho que foram 130 alunos que tiveram um problema numa prova. Eu posso utilizar uma outra prova para medir qual que seria o desempenho do aluno e depois comparar o resultado de uma outra prova com outros itens, com outras questões, com o resultado daquela prova que tinha o item 4, 7, 8, 12, 2? Posso. Aqui, pessoal. Observando aí uma nova prova, prova 2, eu vou fazer uma prova um pouco mais difícil. Eu vou selecionar esses itens. Item 1, que já é um pouco mais complexo, 11, 9, 6 e 5. Se eu perguntasse para vocês, quais são os itens que o Batman vai acertar? O mesmo aluno que fez a prova 1 vai fazer a prova 2. Ele acertaria item 1, 11 e 9. Vocês concordam comigo?
Claro isso? Se eu, olhando o resultado do Batman na prova 1, eu vejo que ele acertou 80% da prova, acertou 4 de 5. Olhando o resultado da prova 2, eu vejo que ele acertou 60% da prova, 3 de 5. Mas olhando através da régua, através dos parâmetros de cada um dos itens, eu consigo chegar na mesma conclusão, que a altura do Batman, ou a proficiência do Batman, é algo entre 500 e pouquinho e 700 e pouquinho. Olhando aqui, esses itens, vocês conseguem determinar. Teoria de resposta ao item. Olhando as características do item, a gente vai determinar qual que vai ser a proficiência de cada um dos estudantes, independente da prova que a gente está aplicando.